Olá, Descomplicando Vinho, um brinde. O tema de hoje é uvas autóctones. Confesso que a primeira vez que eu vi esse termo autóctone, até me ocorreu um trava-língua, porque não é uma palavra usual, não é alguma coisa que a gente diga, né, normalmente. E como nosso objetivo é sempre descomplicar, nunca foi algo que chamou demasiadamente minha atenção. Mas, de uns tempos para cá, muita gente vem usando termos não tão corriqueiros mais. Autóctone é um, varietal é outro, né? As pessoas gostam de dizer, o vinho é varietal, enfim. E no fim o varietal virou um sinônimo de vinho simples, que também não significa isso. Varietal é um termo principalmente para falar de monovarietal, ou seja, um vinho feito com uma única casta, uma única uva, ou com um percentual, dependendo do país onde ele é feito, superior ao permitido, e aí você pode chamar o vinho de monovarietal ou de varietal. Mas aí vem essa coisa do autóctone. E aí, por que falam autóctone? Né? Bom, autóctone quer dizer que ou quem é natural do país ou da região em que habita. É uma descendência de raça, né, que sempre viveram ali. O indígena, por exemplo, é um autóctone, o aborígene é um autóctone. E, claro que, evidentemente, aquilo que nasce num determinado local. E assim existem as uvas autóctones. Bom, fui pensando nisso, que aí começaram a surgir vinhos interessantes e tal. E minha curiosidade ficou principalmente para duas uvas que são bem interessantes, que é a Syrah e a Malbec. A Syrah tem uma fama enorme dos vinhos produzidos na Austrália. Mas a Syrah, inclusive, tem uma história bem curiosa, que alguns dizem que ela nasceu na Pérsia, né? Ou seja, ela é autóctone da Pérsia, de uma cidade que chama Syrah, inclusive, e aí foi levada para uma região mais ao sul na França, no Rodano, né? Próximo, ali na região do Rodano, não, do Rhône, né? Mas que traduzindo seria Rodano. Ah, e aí, assim, começaram a se produzir os vinhos, e aí vem essa ligação com a França. Outras histórias dizem que ela foi levada por gregos para a mesma região, e há uma outra história, essa mais aceita, é que a uva era anterior, inclusive, à própria encontrada na Pérsia. Curioso é que na França, raramente a gente encontra um vinho feito só com Syrah. Normalmente ele é uma uva utilizada num corte, numa assemblagem, né? Num vinho feito com várias uvas. E a outra é a Malbec. Bom, a Malbec, a origem dela é no sudoeste da França, né? Ah, cujo nome, inclusive, é Auxerrois, né? Ah, nessa região que se chama Cahors, inclusive, mas que na própria região onde tem o rio Lot, ela tem outros nomes, como Côte, enfim, vai mudando de nomes, e foi usada também em cortes de Bordeaux, onde tem uvas autóctones, como a Cabernet Franc, a Sauvignon Blanc, a Semillon, né? Aliás, Cabernet Franc e Sauvignon Blanc faz um cruzamento que dá origem a Cabernet Sauvignon. Portanto, essa é uma uva que foi criada, né? Ela não estava sendo encontrada ali na natureza, né? E essas uvas internacionais, né, que aí começam a sair da França, de alguns outros lugares, e passam a ser uvas internacionais, a própria Riesling, que não é francesa, mas que vai fazer brancos maravilhosos em outros lugares do mundo também. Aqui no Brasil mesmo a gente produz bons Riesling. Com algumas exceções, elas deixaram de ser tão expoentes nos seus lugares de origem. Exceção talvez seja na Borgonha, que produz Pinot Noir e Chardonnay. E tanto o Pinot Noir quanto o Chardonnay da Borgonha, a meu ver, são imbatíveis, apesar de que alguns países produzem
com algum talento ou com muito talento. O Chardonnay americano, por exemplo, eu gosto muito, acho que fazem realmente bons Chardonnays, mas com certeza o melhor se faz na sua terra natal. Mas a Malbec, ela foi encontrar um destino até muito incerto, né? Porque quase que acabaram com o Malbec na Argentina, e hoje é a sua uva bandeira, enfim, faz vinhos maravilhosos com Malbec, com grandes produtores, o caso do Catena, enfim, excelentes produtores, aliás. E aí eu fui provar o Malbec dessa região, de Auxerrois, o Auxerrois dessa região de Cahors. Provei quatro vinhos. E é interessante porque assim, a ideia não é falar dos vinhos especificamente, mas de fazer essa comparação entre o vinho feito na sua origem, né, esse Malbec francês, né, esse Malbec raiz, e esse Malbec feito na Argentina. E é uma diferença bem legal e bem interessante, é que esse Malbec francês ele é um pouco mais intenso, às vezes até um pouco mais duro, menos frutado, até comparando com o argentino, que tem essa refrescância, tem toques no nariz mais exuberantes, enfim, que é próprio até dos vinhos sul-americanos, enquanto que o vinho francês tem essa um pouco mais de austeridade, né? Mesmo nos aromas, enfim. É uma comparação bem legal que vale muito a pena a gente fazer quando há essa possibilidade. Então, se autóctone é moda, não sei te dizer. Eu prefiro deixar as coisas mais descomplicadas mesmo. E sempre que eu posso, eu viajo e tomo os vinhos nacionais. E se tiver na sua terra autóctone, melhor ainda. Até a próxima dica. Fique aí com Descomplicando Vinho. Até!